Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um exemplo que calcula os momentos de massa e momento de inércia de uma lâmina. Então a gente vai entender bem a diferença entre um e outro. Na verdade, os cálculos são muito parecidos. A definição, o conceito de momento de massa, o primeiro momento, e momento de inércia, ou o segundo momento, são muito semelhantes. Vamos lá. Então nós temos o seguinte exemplo. Calcular os momentos de massa e momentos de inércia de uma lâmina no formato da região R, dada pelo conjunto dos pontos x, y do R2, ou seja, do plano x, y, de modo que o x varia de 1 a 3 e o y de 1 até 4. E a distribuição de massa tem uma densidade ρ de xy igual a cy ao quadrado, ou seja, é uma constante c que multiplica y ao quadrado. Essa é a função densidade. Bom, a placa tem o seguinte formato. Então essa é a nossa placa, x variando de 1 até 3 e o y variando de 1 até 4. Então isso forma uma placa retangular, já que os limites de x e de y são constantes. É a famosa região retangular. Agora nós precisamos dos conceitos de momentos de massa e momentos de inércia. Então os momentos de massa, eles são dados pela integral dupla sobre a região R, né? O momento x é a distância até o eixo x, portanto dá y vezes a densidade. E o momento y troca aí, né? A distância até o eixo y é x. Então fica x vezes a densidade. Essas são as fórmulas dos momentos. Então nós vamos aplicar essa fórmula. A única coisa que precisa ser substituído aqui é a função densidade, que é dada por cy ao quadrado. Então essa é a única coisa que precisa ser feita. Claro, né, tem a região de integração, a região R, dada explicitamente. Então o x varia de 1 até 3 e o y varia de 1 até 4. Então essa região de integração aqui, ela acaba sendo facilmente substituída aí, ou descrita na integral. É claro que à medida que você seleciona aqui a ordem, primeiro aqui o x e depois o y, na verdade, significa que o dA é dy dx. O mais interno é y e o mais externo é x. E aí fica pronta a integral que pode ser calculada, né, ou manualmente ou através de algum auxílio computacional, como o Wolfram, por exemplo. Vamos ver esses detalhes aí. Então, momento x é a integral dupla. Se eu escolher x, então x de 1 até 3, depois escolho o y de 1 até 4, de y vezes a densidade. E aí o dA fica explícito aí, dy dx. Agora é só calcular essa integral, lembrando que como c é uma constante, eu posso retirá-la da integral. Fica uma integral de 1 até 3, da integral de 1 até 4, de y ao cubo, dy dx. E aí a gente vai em busca da primitiva, que é y na 4 sobre 4. Ficamos então com a integral c, que multiplica a integral de 1 até 3, de y na 4 sobre 4, aplicado aos limites de integração 1 e 4. E esse resultado é uma integral em x. Então vamos lá, fica c que multiplica a integral que varia de 1 até 3. Vou substituir o 4, fica 4 na 4 sobre 4, menos vou substituir no 1, 1 na 4 sobre 4. Esse resultado é uma integral em x que varia de 1 até 3. Como esse resultado aqui é numérico, todo esse cálculo aqui pode ser tirado da integral. Vai ficar c que multiplica 4 na 3 menos 1 quarto, que multiplica a integral de 1 até 3. Não ficou nada dentro da integral, na verdade é o número 1. Então a integral do número 1 dx. E aí ficamos com 64 menos 1 quarto, multiplicando o c e multiplicando a integral do 1. Pessoal, a integral do número 1, ela resulta no comprimento do intervalo. Isto é, né, o comprimento desse intervalo que vai de 1 até 3, que dá 2. Então vai ficar esse 2 vezes o c vezes esse parênteses aqui, que é 64 menos 1 quarto. Então fica 2 que multiplica c, que multiplica 256 menos 1 sobre 4.
E aí nós temos 255, que multiplica C sobre 2. Esse é o resultado do momento em x. O momento y e os momentos de inércia são muito parecidos. Então, para o momento y, nós temos o seguinte. Então, x que multiplica a ρ de xy vezes dA e uma integral dupla em R. E essa região, então, vamos usar a mesma ordem, x variando de 1 a 3, y variando de 1 a 4, x que multiplica cy ao quadrado, dy dx. Poderíamos ter colocado o x depois, né? Então poderia ser uma integral de 1 a 4 e uma integral de 1 a 3. E aí aqui mudaria para dx dy. Então sempre lembrar isso. Estipulou a ordem na integral, o dA se transforma aí no elemento de área correspondente, dx dy ou dy dx. Agora a gente vai usar o Wolfram para calcular essa integral aí. Fica C que multiplica a integral de 1 até 3, a integral de 1 até 4, de xy ao quadrado, dy dx. Vou usar o Wolfram Alpha para a gente aprimorar um pouquinho o uso desse software, ok? Mas a integral é polinomial, é muito fácil de calcular a primitiva, aplicar nos limites de integração e continuar integrando, continuar o processo até o resultado final. Bom, vamos ao Wolfram, fica assim. Então nós temos uma integral dentro de uma integral, né, uma integral dupla. A função é x que multiplica y ao quadrado. Essa integral é em y que varia de 1 até 4. Esse resultado é uma integral em x que varia de 1 até 3. Isso tudo é multiplicado por c. Né? Lá no final a gente apenas grava o resultado. Então o resultado dessa integral ficou 84. Perceba que essa integral aqui é exatamente a integral que nós temos. Integral de 1 até 3, da integral de 1 até 4, xy ao quadrado, dy dx. Então, esse resultado de 84 significa que o momento y é c, que multiplica 84, ou 84c. Vamos aos momentos de inércia. O momento de inércia x, a equação dele, a definição é muito parecida. Então, fica a integral dupla na região R. Agora a distância até o eixo x dá y, só que a distância ao quadrado. Então, y ao quadrado vezes a densidade. Então, a fórmula é muito semelhante, apenas muda aí que é a distância ao quadrado. Bom, nós temos uma integral com a região R, x variando de 1 a 3, y variando de 1 a 4, y ao quadrado, que multiplica cy ao quadrado novamente, dy dx. Observe que como a lâmina ela tem um formato já bem definido, todas as integrais acabam se repetindo, né? Quer dizer, esse padrão aqui vale tanto para os momentos de massa quanto os momentos de inércia. Qualquer cálculo que envolva essa lâmina, em termos de momentos, centro de massa, própria massa, vai ser uma integral dupla com essa definição aí, x variando de 1 a 3 e y variando de 1 a 4. Então, nós podemos aqui colocar a constante fora da integração, integral de 1 a 3, integral de 1 a 4, de y elevado a 4, dy dx. E também uma integral polinomial, né, vai ter uma resolução bem simples. Né? Só para ter ideia, a primitiva é y na 5 sobre 5, aí aplicaríamos aos limites de integração 1 e 4, para depois pegar esse resultado aqui e calcular a integral em x. Esse resultado aqui vai ser uma constante, então vai dar esse resultado vezes 2 e vezes c, porque a integral em x vai ter só o número 1 ali dentro. Fica o tamanho do intervalo de novo. Enfim, vamos calcular com o auxílio do Wolfram, ok? Vamos lá. Então nós temos a integral da integral. Essa primeira integral é de y elevado a 4, uma integral em y de 1 até 4. Essa integral, o resultado dela é uma integral em x de 1 até 3. Então, como resultado, nós vamos ter aí 409,2, ou dos 2046 dividido por 5. Então, está aqui a integral de 1 até 3, da integral de 1 até 4, de y na 4, dy dx. Então, o momento de inércia x
é igual a 409,2 que multiplica c, essa constante aí que veio lá da função densidade. Vamos ao momento de inércia y. Então, o momento de inércia y é uma integral com a distância ao quadrado, a distância até o eixo y. Então fica assim, momento de inércia y, a integral dupla da distância até o eixo y, que é x, x ao quadrado, vezes a densidade. Então é uma integral dupla com x variando de 1 até 3, torna-se repetitivo aqui, né? X ao quadrado, multiplica c, y ao quadrado, dy, dx. Então, novamente, nós temos uma integral, o c pode ser deixado de fora, integral de 1 até 3, a integral de 1 até 4, x ao quadrado, y ao quadrado, dy, dx. E agora é só calcular a função primitiva. A anterior, né, eu não resolvi manualmente, resolvi com o Wolfram. Agora eu vou resolver manualmente, para nós sentirmos aí a diferença da primeira integral por causa desse x, né? Não vai ser constante, não vai dar 2 vezes aquela história toda. Vamos lá. Então fica c que multiplica a integral de 1 até 3. A primitiva dessa função aqui é x ao quadrado e y na 3 sobre 3. E esse y é substituído aí por 1 e por 4. Então, é esse resultado que nós temos que integrar em x. Né? Então, vai ficar assim. Vai ficar c, que multiplica a integral de 1 até 3, x ao quadrado, que multiplica 4 elevado a 3 sobre 3, menos 1 elevado a 3 sobre 3. Esse resultado aqui, integral em x. Aí nós temos 64 terços menos 1 terço, quer dizer, 64 menos 1 sobre 3. É 63 sobre 3, que é número e pode ser colocado também lá junto com o c, né? Então fica 63c sobre 3, que multiplica a integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx. E aí, de novo, é polinomial, né? Só não é constante agora, mas a gente resolve essa integral com uma certa facilidade também. X na 3 sobre 3, aplicado aí a 1 e 3, a esses limites de integração aí. 3 elevado a 3 sobre 3, menos 1 elevado a 3 sobre 3, que eu não estou colocando aí a potência, né? 1 elevado a 3 é 1, certo? Então, ficamos com 63c sobre 9, que multiplica 27 menos 1, ou 26. Então, fica 63c, 26, tudo isso sobre 9. Lembrando que aqui é tudo multiplicado, né? E se a gente multiplicar o 63 pelo 26, nós temos aí 1638c sobre 9, ou 182c. Esse é o momento de inércia y. Se nós tivéssemos utilizado o Wolfram para calcular essa integral, né, nós poderíamos avaliar ele aqui nesse momento, ó, ir lá para o Wolfram e trazer esse resultado para a gente. Está aqui, então, lá do Wolfram, né, integral de 1 a 3, da integral de 1 a 4, x quadrado y ao quadrado dy dx, 182, multiplicando por c aí, 182c, claro, né, concordando com as nossas contas manuais aqui. Então, esse foi o momento de inércia y, faltando apenas o momento de inércia polar, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo polar ou à origem 00. Fica assim. Então, o momento de inércia polar é igual à integral dupla na região R, na placa, né, na lâmina. Agora é a distância até a origem, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a densidade dA. Ou seja, é uma integral dupla de 1 até 3 para x, 1 até 4 para y, x ao quadrado mais y ao quadrado, c que multiplica y ao quadrado, dy dx. Só uma montagem da fórmula, uma vez que a gente já tem que o momento de inércia é a distância ao quadrado vezes a função densidade. Sempre assim, todas as três integrais aí, todos os três momentos de inércia foram iguais, né? Distância ao quadrado vezes função densidade. Então, continuando aqui, nós temos a integral, na verdade, c que multiplica a integral de 1 a 3, da integral de 1 até 4, de x quadrado mais y ao quadrado vezes y ao quadrado dy dx.
Pessoal, uma informação que eu acho bem interessante, bem bacana, é que se nós formos utilizar o Wolfram, a gente pode deixar escrito dessa maneira e carregar essa escrita lá no Wolfram. Se nós formos resolver isso manualmente, aí a melhor opção é você executar essa multiplicação, né? Então vai ficar assim. Para quem vai resolver manualmente, fica a integral c que multiplica a integral de 1 até 3, da integral de 1 até 4, de x ao quadrado y ao quadrado, mais y na 4, dy dx. Certo? E aí essa integral pode ser dividida em duas integrais. Então fica assim, c que multiplica a integral de 1 até 3, da integral de 1 até 4, de x ao quadrado y ao quadrado dy dx, mais c que multiplica a integral de 1 a 3, 1 a 4, de y na 4, dy dx. E aqui nós observamos uma propriedade do momento de inércia polar, que ele é a soma dos momentos y e x. Momento y com o momento x. Né? Ou yx, ou momento x, momento y. É a soma dos dois. Então a gente já tem esses resultados. Né? A gente não precisa nem resolver as integrais. Afinal de contas, se você reparar, essas duas integrais elas foram resolvidas nos passos anteriores. Né? Exatamente a integral de y à quarta e a integral de x ao quadrado e y ao quadrado. Então é só somar os dois valores. É claro, né? Vamos pegar, vamos resolver isso aqui lá no Wolfram, desse jeito aqui, só para nós observarmos a concordância entre os resultados. Que seria, então, 409,2C mais 182C. Momento x mais momento y. Esse aqui é o momento, então, polar. Então fica a integral da integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Essa é uma integral em y de 1 até 4, e esse resultado é uma integral em x de 1 até 3. Então tem que corresponder aí a soma dos dois momentos. Nós temos 591,2. E aí trazendo então o resultado do Wolfram, 591,2 é exatamente a soma, né, dos dois momentos, momento x e momento y. Certo? Então esse foi o exemplo, pessoal, para vocês observarem a semelhança e a diferença, né, dos primeiros momentos para os segundos momentos, o momento de massa e os momentos de inércia. Muito obrigado aí pela atenção, bom estudo, até mais.